Antes de existir uma nação, existiu um menino. Antes de existir um conflito que divide o mundo até hoje, existiu uma mulher sozinha no deserto, com um filho nos braços e nenhuma saída visível. A Bíblia registra a origem do povo árabe com uma precisão que a maioria nunca parou para ler. E o que está escrito ali muda tudo o que você pensa saber sobre esse povo. O nome dele era Ismael. E a história que o texto bíblico conta sobre ele é muito mais complexa, muito mais humana e muito mais surpreendente do que a versão simplificada que circula em sermões, em livros didáticos e em debates políticos. Ismael não é uma nota de rodapé na narrativa de Abraão. Ele é um personagem central de um dos episódios mais carregados de tensão emocional em todo o Antigo Testamento. Um homem sobre quem um anjo falou antes mesmo de ele nascer. Um filho que foi expulso de casa com uma cantina de água e nenhuma certeza de sobrevivência. E o pai ancestral de uma das maiores e mais diversas civilizações que o mundo já conheceu. Para entender Ismael, você precisa primeiro entender o mundo em que ele nasceu. E esse mundo começa com uma mulher chamada Hagar. Hagar não era uma personagem menor. Os estudiosos debatem há séculos sobre sua origem exata, mas o texto bíblico em Gênesis 16 a descreve como egípcia, serva de Sarai, a esposa de Abrão. Alguns intérpretes antigos, incluindo comentaristas judaicos do período rabínico, sugeriram que Hagar poderia ter sido uma das mulheres entregues a Abrão durante sua passagem pelo Egito, quando o faraó presenteou o patriarca com servos, ouro, prata e gado. Se essa tradição tem fundamento, Hagar era egípcia de nascimento, mas vivia há anos na casa de um homem de Ur dos Caldeus, que havia cruzado o crescente fértil, seguindo uma voz que só ele ouvia. Ela conhecia o mundo das tendas, o ritmo das migrações, a lógica dos clãs, mas era estrangeira em tudo aquilo. Sarai tinha um problema que o mundo antigo considerava catastrófico. Ela não conseguia ter filhos. E não estamos falando de meses de espera ou de decepções acumuladas ao longo de alguns anos. Estamos falando de décadas. O texto de Gênesis 11 já registra que Sarai era estéril, que não tinha filhos, muito antes de Abrão receber sua chamada em Ur. Quando Deus renova o pacto com Abrão em Gênesis 15 e promete que seus descendentes seriam tão numerosos quanto as estrelas, Abrão já tinha 85 anos. Sarai tinha 75. A janela biológica estava, em termos humanos, completamente fechada há décadas. Foi nesse ponto de tensão máxima entre a promessa divina e a impossibilidade humana que Sarai tomou uma decisão. Uma decisão que o texto bíblico registra sem julgamento explícito, mas cujas consequências ocupam capítulos inteiros. Ela foi até Abrão e disse: "Vê que o Senhor me impediu de ter filhos. Vai, pois, ter relação com minha serva. Talvez eu possa ter filhos por meio dela." É Gênesis 16, versículo 2. Coloca essa cena na perspectiva do mundo que estava ao redor. A prática de uma esposa estéril, oferecer sua serva como concubina para que a família tivesse herdeiros, não era invenção de Sarai. Era um costume documentado no Oriente Próximo Antigo. Tábuas de argila encontradas em Nuzi, cidade assíria, e nos registros legais babilônicos do período mostram contratos matrimoniais que previam exatamente essa situação. Se uma esposa era estéril, a serva podia gerar um filho que seria legalmente considerado filho da esposa. A criança nascia sobre os joelhos da esposa num ritual de adoção imediata. Sarai não estava improvisando, ela estava recorrendo ao único mecanismo social disponível para resolver o problema da sucessão. Abrão aceitou e Hagar concebeu. O que acontece em seguida é um dos episódios mais psicologicamente carregados do livro de Gênesis. Quando Hagar percebe que está grávida, o texto diz que ela começou a olhar para sua senhora com desprezo. A palavra hebraica usada aqui,
Kalal carrega o sentido de diminuir, de tratar como de menor valor. Hagar, que era serva, de repente carregava o herdeiro de Abrão, e isso mudou alguma coisa nela. Talvez tenha sido a primeira vez em sua vida que ela sentiu poder. Talvez tenha sido o instinto de uma mãe protegendo o filho que crescia dentro dela. O texto não explica a motivação, apenas registra o resultado. A relação entre as duas mulheres entrou em colapso. Sarai foi a Abrão com queixa direta: minha injúria recaía sobre ti. Eu mesma coloquei minha serva em teus braços, e agora que ela viu que concebeu, sou desprezada por ela. Que o Senhor julgue entre mim e ti. É Gênesis 16, versículo 5. Abrão respondeu com uma diplomacia que hoje soaria como abandono. Tua serva está nas tuas mãos, faze com ela o que bem te parecer. E Sarai a afligiu. Hagar fugiu. Uma mulher grávida, sozinha, caminhando pelo deserto em direção ao Egito. O caminho que ela escolheu seguia pela estrada de Sur, o mesmo trajeto que ligava Canaã ao Egito pela região do Sinai. Ela estava indo para casa, ou tentando chegar lá. O que ela encontrou no caminho não estava nos seus planos. Junto a uma fonte de água no deserto, um ser que o texto chama de anjo do Senhor a encontrou. E o que esse anjo disse a uma escrava fugitiva no meio do deserto é uma das cenas mais extraordinárias de todo o Antigo Testamento. Não foi um juízo, não foi um reparo, foi uma revelação. Hagar, serva de Sarai, de onde vieste e para onde vais? É Gênesis 16, versículo 8. Ela respondeu honestamente: estou fugindo da minha senhora Sarai. O anjo disse duas coisas que mudaram tudo. Primeiro, volta para a tua senhora e submete-te a ela. Segundo, vou multiplicar grandemente a tua descendência a ponto de não se poder contá-la. Então veio a profecia: estás grávida e darás à luz um filho. Chamarás seu nome de Ismael, pois o Senhor ouviu tua aflição. É Gênesis 16, versículos 11 e 12. Analisa o que acabou de acontecer. Uma escrava egípcia, sem nome de família, sem status social, sem poder algum, fugindo sozinha no deserto, recebeu uma visita angélica com uma promessa de descendência incontável. Esse tipo de promessa, no vocabulário bíblico, era reservado para patriarcas, para Abraão, para Jacó, para Moisés, não para servas foragidas. O texto bíblico, nesse ponto, está fazendo algo radical para os padrões da antiguidade. Está colocando uma mulher de condição mais baixa no centro de uma narrativa divina de primeiríssima ordem. O nome que o anjo mandou dar ao filho carrega toda essa carga. Ismael, em hebraico Ishmael, significa Deus ouviu, não Deus abençoou, não Deus escolheu, Deus ouviu. A aflição de uma escrava foi registrada, processada e respondida, e o nome do filho seria o lembrete permanente disso. Toda vez que alguém chamasse aquele menino pelo nome, estaria repetindo uma declaração teológica. A voz de alguém que não tinha voz chegou até Deus. Mas a profecia sobre Ismael não parou aí. O anjo continuou: ele será como um jumento selvagem entre os homens. Sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele, e habitará em frente a todos os seus irmãos. É Gênesis 16, versículo 12. Essa frase tem sido interpretada de formas radicalmente diferentes ao longo dos séculos. Alguns a leram como uma maldição, outros como uma descrição de independência feroz. A imagem do jumento selvagem, Pere-Adam em hebraico, não era necessariamente negativa no contexto do Oriente Próximo Antigo. O asno selvagem era um animal temido e admirado por sua liberdade, pela sua resistência no deserto, pela sua recusa em ser domado. Era o símbolo de quem não se curvava a ninguém. A profecia descreveu um povo que viveria nos seus próprios termos, no seu próprio espaço, sem submissão a impérios externos.
e habitaria em frente a todos os seus irmãos, face a face, não atrás deles. Agar voltou. O texto diz que ela se submeteu e deu à luz o filho. Abrão tinha 86 anos quando Ismael nasceu. Gênesis 16, versículo 16. É o único dado cronológico que o texto oferece nesse momento. E ele importa, porque marca o início de um período de 14 anos em que Ismael foi o único filho de Abrão. 14 anos como herdeiro, 14 anos sendo criado para um propósito. 14 anos aprendendo o que significava ser filho de um homem que falava com Deus. Então chegou o dia da circuncisão. Gênesis 17 registra uma renovação do pacto entre Deus e Abrão, dessa vez com mudança de nome. Abrão se tornou Abraão. Sarai se tornou Sara. E junto com esse pacto veio a circuncisão como sinal físico permanente do acordo. Todo homem da casa de Abraão seria circuncidado. Todos. O texto é explícito. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado, e Ismael, seu filho, tinha 13 anos quando foi circuncidado. É Gênesis 17, versículos 24 e 25. 13 anos. Esse detalhe, aparentemente técnico, ficou gravado na memória cultural com uma precisão extraordinária. A circuncisão aos 13 anos, em vez dos 8 dias prescritos para os descendentes de Isaque, tornou-se a marca ritual de distinção entre as duas linhagens. Para o povo judeu, a circuncisão no 8º dia. Para os árabes e para o Islã, a circuncisão frequentemente realizada durante a adolescência. Duas tradições que divergem no tempo, mas que remontam ao mesmo pai, ao mesmo pacto, ao mesmo ato de fé registrado no mesmo capítulo do mesmo livro. Nesse mesmo capítulo 17, Deus revela a Abraão algo que vai mudar a dinâmica familiar de forma irreversível. Sara, aos 90 anos de idade, vai conceber e ter um filho. E o nome desse filho será Isaque. O texto registra a reação de Abraão com uma franqueza desconcertante. Ele caiu com o rosto em terra e se riu. É Gênesis 17, versículo 17. Depois disse a Deus: Oxalá Ismael pudesse viver diante de ti. A frase é densa. Oxalá Ismael pudesse viver diante de ti. É a súplica de um pai que ouviu que seu filho mais velho estava prestes a ser deslocado por um irmão ainda não nascido. É um homem tentando negociar com Deus a permanência do filho que criou por 14 anos. A resposta de Deus a Abraão, nesse ponto, é uma das mais equilibradas de todo o texto. Deus não ignora Ismael, não o descarta. Sim, quanto a Ismael te ouvi. Eis que o abençoarei, o farei frutificar e o multiplicarei muito, muito. Ele gerará 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. É Gênesis 17, versículo 20. O mesmo vocabulário da bênção de Abraão, multiplicar, frutificar. Grande nação foi aplicado a Ismael. O texto bíblico não está diminuindo Ismael. Está traçando para ele um destino paralelo, diferente, mas não menor. Sara teve Isaque. E o texto que vem a seguir em Gênesis 21 é um dos mais perturbadores do livro inteiro. Isaque cresceu, foi desmamado. Abraão fez uma grande festa no dia do desmame do filho, provavelmente quando a criança tinha entre 2 e 3 anos. E Sara viu o filho de Agar, a egípcia, que ela havia dado à luz para Abraão, zombando. É Gênesis 21, versículo 9. A palavra traduzida como zombando, metzarek em hebraico, vem da mesma raiz do nome Isaque, que significa ele ri. Ismael estava rindo, brincando, fazendo o que crianças fazem. Mas Sara leu aquilo como uma ameaça. O que Sara fez em seguida revelou a profundidade do conflito que havia se instalado naquela casa. Ela foi a Abraão e disse: expulsa essa escrava e seu filho, pois o filho dessa escrava não será herdeiro juntamente com meu filho, com Isaque. É Gênesis 21, versículo 10. O texto diz que essa ordem foi muito penosa aos olhos de Abraão.
por causa de seu filho. A palavra hebraica, ra, penosa, carrega o sentido de algo que provoca dor, sofrimento, angústia. Abraão não queria mandar Ismael embora. Ismael era seu filho. Tinha entre 15 e 16 anos nesse ponto. Era o filho que crescera na sua tenda, que aprendera com ele, que fora circuncidado junto com ele. E agora, Sara exigia que ele fosse embora. A resposta de Deus a Abraão nessa madrugada de angústia não foi uma explicação completa. Foi uma instrução e uma promessa. Não te contristem por causa do rapaz e por causa de tua escrava. Em tudo o que Sara te disse, obedece à sua voz, pois em Isaque será chamada tua descendência. Do filho da escrava também farei uma nação, porque é tua descendência. É Gênesis 21, versículos 12 e 13. De manhã cedo, Abraão levantou, tomou pão e um odre de água, colocou sobre os ombros de Agar, entregou a ela o menino e a despediu. Ela foi e andou errante pelo deserto de Berseba. Considera o que está acontecendo nessa cena. Abraão, que havia negociado com Deus pela sobrevivência de Sodoma, que havia intercedido por nações e reis, manda embora o próprio filho com um pão e um odre de água. Não há registro de que ele disse algo a Ismael antes de ele partir. Não há abraço documentado. Não há promessa feita diretamente ao filho. Apenas amanhã cedo, o pão, o odre e a despedida. A água acabou. O texto registra com uma precisão cortante o que aconteceu depois. Quando a água do odre acabou, Agar lançou o menino debaixo de um dos arbustos e foi sentar-se do outro lado, como a um tiro de arco de distância, porque dizia: não verei a morte do menino. E ela se assentou do outro lado e levantou a sua voz e chorou. É Gênesis 21, versículos 15 e 16. Um tiro de arco de distância. A Bíblia mede a separação entre uma mãe e um filho prestes a morrer em unidades de combate. Ela não conseguia suportar ver. Então se afastou o suficiente para não enxergar. E lá, nessa distância calculada, chorou. O menino também chorou. O texto diz que Deus ouviu a voz do menino. E o anjo do Senhor chamou Agar do céu e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, pois Deus ouviu a voz do menino onde ele está. Levanta, toma o menino e segura-o pela mão, pois farei dele uma grande nação. É Gênesis 21, versículos 17 e 18. Então Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço de água. Os estudiosos debatem se o poço estava lá antes e Agar simplesmente não conseguia enxergar por causa do desespero, ou se o poço foi criado naquele momento como milagre. O texto hebraico usa o verbo abrir em relação aos olhos de Agar, não em relação ao solo. O que está em jogo não é necessariamente a origem sobrenatural do poço, mas a capacidade súbita de ver o que estava ali. O desespero cega, o medo estreita o campo de visão. E num momento em que uma mãe estava sentada a um tiro de arco do filho morrendo, foi preciso intervenção para que ela conseguisse enxergar a água a poucos passos. Ela foi, encheu o odre de água e deu de beber ao menino. Ismael sobreviveu. E o texto bíblico faz questão de registrar o que aconteceu a seguir, com um cuidado que contradiz qualquer leitura de abandono definitivo. Deus estava com o menino, e ele cresceu e habitou no deserto, e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe lhe tomou mulher da terra do Egito. É Gênesis 21, versículos 21. Deus estava com o menino. Essa frase pequena carrega um peso enorme. É a mesma expressão que o texto usa para descrever a presença divina com Josué, com Samuel, com Davi. Não é abandono providencial, é acompanhamento ativo. Ismael cresceu no deserto de Parã, região que os geógrafos identificam com a Península do Sinai e com as áreas ao norte da Península Arábica. Tornou-se flecheiro, especialista em arco. Agar foi ao Egito, sua terra natal, e de lá trouxe uma esposa para o filho,
A identidade de Ismael estava sendo formada no cruzamento entre o deserto semítico e a civilização egípcia, entre o mundo de seu pai e o mundo de sua mãe. Enquanto Ismael crescia no deserto de Parã, tornando-se flecheiro, o mundo ao redor dele estava em plena transformação. O segundo milênio, antes da Era Comum, foi o período de consolidação dos grandes impérios do Oriente Próximo. O Egito de Ramsés II se estendia até Canaã. Os hititas dominavam a Anatólia. A Mesopotâmia vivia o período médio assírio. E no meio dessas colisões de poder, as tribos nômades dos desertos sírio e arábico ocupavam uma posição única. Elas eram livres. Não pagavam tributo a faraó nenhum, porque o deserto era ingovernável para exércitos que dependiam de rotas de abastecimento. Não construíam muros, porque seus muros eram as dunas. Não guardavam cidades, porque sua cidade se movia com eles. Eram o que a profecia chamou de povo, cujas mãos estavam contra todos e as mãos de todos contra eles, e que habitaria em frente a todos os seus irmãos. Não dominados, não domesticados, presentes. A especialidade de Ismael com o arco não era apenas uma habilidade de sobrevivência, era identidade. O arco no mundo antigo não era somente arma, era símbolo de autonomia, de capacidade de se alimentar sem depender de nenhum sistema agrícola fixo, de defender território sem precisar de muralhas de pedra. O flecheiro era o guerreiro do espaço aberto, aquele que podia atacar de longe e desaparecer antes que o inimigo chegasse. É a descrição perfeita das tribos árabes, que por séculos seriam temidas e respeitadas pelos impérios que tentavam controlá-las, quase sempre sem sucesso. O texto bíblico, por meio de Gênesis 25, traz uma lista que muitos leitores passam sem prestar atenção devida. Os filhos de Ismael, por seus nomes, segundo as suas gerações. 12 príncipes, segundo suas nações. 12 filhos, 12 príncipes. O número tem ressonância imediata na narrativa bíblica, porque Isaac também teria um filho, Jacó, que também teria 12 filhos, que se tornariam as 12 tribos de Israel. A estrutura dodecafônica, 12 ramos de um mesmo tronco familiar, aparece nas duas linhagens de Abraão. Não é coincidência narrativa, é espelhamento deliberado. Os nomes dos 12 filhos de Ismael são Nebaiote, Quedar, Adbeel, Mibsão, Misma, Dumá, Massá, Hadad, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. Cada um desses nomes corresponde a um povo ou região que os estudiosos conseguem identificar com variados graus de certeza nos registros históricos e arqueológicos do Oriente Próximo Antigo. Nebaiote é mencionado em fontes assírias do 7º século, antes da Era Comum, como um povo nômade das regiões ao norte da Arábia. Os estudiosos associam os Nebaiotes com os nabateus, aquele povo extraordinário que escavou Petra na Pedra Rosada da Jordânia e construiu um dos impérios comerciais mais sofisticados do mundo antigo. Quedar aparece repetidamente nas profecias bíblicas como nome representativo dos povos árabes em geral. Isaías 42 menciona as aldeias de Quedar. Isaías 60 menciona os rebanhos de Quedar. Jeremias 2:49 traz Quedar como nome de tribos do deserto. Ezequiel 27 descreve os mercadores de Quedar. No vocabulário profético hebraico, Quedar tornou-se sinônimo de árabe, da mesma forma que Edom era sinônimo de Esaú e Israel era sinônimo de Jacó. Dumá é identificada com a oásis de Dumat al-Jandal, no norte da Arábia Saudita, um ponto estratégico nas rotas caravaneiras que conectavam a Mesopotâmia ao Mediterrâneo. Temá aparece em inscrições cuneiformes babilônicas do período de Nabonido, o último rei da Babilônia, que passou 10 anos na cidade de Tema, possivelmente a atual Taimá, na Arábia Saudita. Getur e Nafis são mencionados nos livros de Números e Crônicas.
como povos com quem as tribos israelitas de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés entraram em conflito a leste do Rio Jordão. O mapa geográfico formado pelos 12 nomes cobre um arco que vai da Síria ao norte, passa pelo deserto do Negueve, desce pela península do Sinai, percorre o noroeste da Arábia e se estende até o coração da Península Arábica. Pensa na extensão desse território. Estamos falando de uma região que hoje compreende partes da Jordânia, Israel, Arábia Saudita, Síria e Iraque. Uma extensão continental. E o texto bíblico diz com exatidão onde esses 12 povos habitavam. E habitavam desde Avilá até Sur, que está diante do Egito, na direção de Assur. Estabeleceu-se em frente a todos os seus irmãos. É Gênesis 25, versículo 18. Em frente a todos os seus irmãos. A mesma expressão da profecia original do anjo. O que foi dito sobre o menino antes de nascer se cumpriu no mapa territorial de seus descendentes. Ismael viveu 137 anos. Gênesis 25, versículo 17. É uma longevidade digna de patriarca. O texto diz que foi reunido ao seu povo, a mesma expressão usada para a morte de Abraão, de Isaque, de Moisés. Uma linguagem que, nos padrões narrativos do Antigo Testamento, é reservada para figuras de significância. Ismael não morreu como um descartado. Morreu como um ancião com posteridade contada, território documentado e nome gravado nas genealogias sagradas. Mas antes de Ismael morrer, o texto bíblico registra um momento que nenhuma análise geopolítica do conflito árabe-israelense costuma mencionar. Quando Abraão morreu, com 175 anos, o texto de Gênesis 25, versículos 8 e 9, diz o seguinte: E entregou o espírito e morreu na boa velhice, cheio de anos. E foi reunido ao seu povo, e seus filhos Isaque e Ismael o sepultaram na caverna de Macpela, no campo de Efron. Isaque e Ismael, os dois filhos juntos. O único momento em toda a narrativa bíblica em que os dois aparecem num mesmo lugar, realizando uma mesma ação. Não foi uma reunião política, não foi um tratado, foi um enterro. Dois irmãos, separados por décadas, reunidos pelo único motivo que faz toda a separação humana parecer pequena diante da finitude. Eles enterraram o pai juntos. E, depois disso, o texto os separa novamente para sempre. Essa cena é um detalhe que a tradição frequentemente obscurece, mas que o próprio texto preservou com esmero. O escritor sagrado poderia ter dito simplesmente que Abraão foi enterrado, sem especificar quem o fez. A escolha de nomear os dois filhos lado a lado é deliberada. É como se o texto quisesse que você soubesse que aqueles dois homens, apesar de tudo, dividiram esse momento. Que por um breve instante, junto ao túmulo do pai, a distância entre eles mediu zero. Ismael cresceu no deserto de Parã com uma identidade construída nos intervalos entre dois mundos. Pelo lado paterno, era filho de um homem que vinha de Ur dos Caldeus, que havia caminhado por centenas de quilômetros seguindo uma chamada divina, que havia negociado com reis e com Deus, que havia plantado tendas da Mesopotâmia até o Negueve. Pelo lado materno, era filho de uma egípcia que conhecia o Nilo, os mercados de Mênfis, a linguagem dos escribas e o ritmo de uma civilização que durava há milênios. Ismael não era nem caldeu nem egípcio, era o primeiro de um tipo novo, um habitante do deserto com memória de duas civilizações e fidelidade a nenhum palácio. Essa tensão de identidade pertencente a dois mundos sem ser completamente absorvido por nenhum deles, se tornaria uma das marcas culturais dos povos árabes ao longo de toda a história documentada. O fato de Hagar ter buscado esposa para Ismael no Egito, sua terra natal, tem implicações que vão além do meramente familiar.
significa que Ismael foi criado com dois idiomas, dois conjuntos de referências culturais, dois sistemas de compreender o mundo. A linhagem que nasceu dessa união entre o semítico e o egípcio produziu povos que seriam, ao longo de milênios, os principais intermediários culturais e comerciais entre a África e a Ásia. Os árabes, ao longo da história, foram absorvedores e transmissores de civilização num grau raramente igualado. A herança matemática grega chegou à Europa medieval através de estudiosos árabes. A filosofia de Aristóteles foi preservada e comentada em árabe antes de ser retraduzida para o latim. O papel, o astrolábio, os algoritmos, a álgebra, a astronomia e a medicina medieval são impensáveis sem a contribuição dos povos que remontam, no plano da memória ancestral, ao filho de Abraão, expulso para o deserto de Berseba. A conexão entre Ismael e os povos árabes não é apenas uma inferência teológica cristã ou judaica. É uma identificação que os próprios árabes fizeram ao longo de séculos. As genealogias árabes clássicas, registradas por historiadores como Ibn al-Kalbi e Ibn Hisham no período islâmico medieval, traçam a linhagem árabe até Ismael com detalhes que se sobrepõem surpreendentemente bem à lista bíblica dos 12 filhos. Os chamados árabes adnanitas, a linhagem do norte da Península Arábica, traçam sua ancestralidade até Adnan, cuja linha remonta a Ismael através de Nebaiote ou Quedar, segundo as diferentes tradições. Os árabes catanitas, do sul da península, têm genealogia distinta que os historiadores identificam com os povos semíticos do Iêmen antigo. Mas a narrativa pan-árabe, que emergiu no período islâmico, abraçou Ismael como pai simbólico de toda a arabidade. A Caaba de Meca, o santuário mais sagrado do Islã, é descrito na tradição islâmica como tendo sido construída ou reconstruída por Abraão e Ismael juntos. O Alcorão, em Bacara 227, descreve Abraão e Ismael erguendo as fundações do santuário e orando juntos. Essa narrativa, preservada numa tradição religiosa que surgiu mais de 2000 anos depois de Gênesis ser escrito, ancora sua identidade sagrada no mesmo personagem que o texto bíblico apresenta como filho expulso de casa, com uma cantina d'água. O filho que quase morreu de sede no deserto de Berseba se tornou, na memória de mais de 1 bilhão de pessoas, o construtor da casa sagrada mais visitada da Terra. O número é impressionante. Estima-se que mais de 1 bilhão e 800 milhões de muçulmanos no mundo descrevem Ismael como antepassado espiritual ou genealógico. Isso representa mais de 22% de toda a humanidade viva hoje. Acrescenta a isso os 180 milhões a 250 milhões de cristãos árabes do Oriente Médio e da diáspora, que também reconhecem sua ancestralidade ismaelita, e os mais de 400 milhões de árabes de identidade cultural e étnica que habitam desde o Marrocos até o Golfo Pérsico. Os números são difíceis de precisar com exatidão, mas a escala é incontestável. Uma população equivalente a cerca de 1/4 da humanidade traça sua identidade de volta a um menino que sobreviveu porque sua mãe abriu os olhos e viu um poço no deserto. A Bíblia, na sua parte conhecida como Antigo Testamento, menciona os descendentes de Ismael dezenas de vezes ao longo dos livros proféticos. Isaías 21 descreve a queda de povos ismaelitas diante dos impérios assírio e babilônico com a mesma linguagem profética usada para Israel e Judá. Ezequiel 25 e 27 descreve os árabes de Quedar como mercadores que comercializavam com Tiro. Jeremias 49 profetiza sobre Quedar e sobre os reinos de Azor, com a mesma intensidade das profecias sobre Edom e Moabe. Os descendentes de Ismael não são personagens de pano de fundo nas páginas do Antigo Testamento. São atores com papel documentado na geopolítica do Oriente Próximo Antigo.
Os registros arqueológicos corroboram essa presença. Inscrições assírias dos séculos 8 e 7, antes da Era Comum, mencionam tribos ismaelitas por nome, incluindo os quedarenos, como povos que pagaram tributo a reis como Tiglat-Pileser III, Sargão II e Assurbanipal. Os nabateus, cuja capital Petra é hoje um dos sítios arqueológicos mais visitados do mundo, deixaram uma civilização material impressionante. Seus canais de água esculpidos na rocha, suas tumbas monumentais, seu sistema de coleta de chuva no deserto, sua escrita que se tornou o ancestral direto do alfabeto árabe moderno, tudo isso foi construído por um povo cuja ancestralidade bíblica remonta a Nebaiote, primogênito de Ismael. O alfabeto nabateu, derivado do aramaico, evoluiu ao longo de séculos até se tornar o árabe, que hoje é escrito da Arábia Saudita ao Marrocos. Esse traço de continuidade gráfica não foi inventado por teólogos. É o que a paleografia, o estudo científico dos sistemas de escrita antigos, demonstra pela análise das formas das letras. O povo cujas letras geraram o árabe escrito moderno descende de nabateus, cujo ancestral bíblico era filho de Ismael. A linha não é apenas genealógica, é cultural, linguística e gráfica. O deserto de Parã, onde o texto bíblico diz que Ismael cresceu, tem sido identificado pelos geógrafos bíblicos com a região que cobre o Sinai e o noroeste da Arábia. Essa região foi, ao longo de milênios, o corredor de passagem entre a Mesopotâmia e o Egito. As rotas caravaneiras que atravessavam esse deserto transportaram especiarias, incenso, metais, tecidos e escravos entre os maiores impérios da antiguidade. Os povos árabes que habitavam e controlavam essas rotas tinham poder econômico desproporcional ao seu tamanho militar. Eram intermediários indispensáveis num mundo que dependia do comércio de longa distância para funcionar. Quando a caravana que levou José ao Egito passou pela casa de seus irmãos em Dotã, o texto de Gênesis 37 diz que eram ismaelitas vindo de Gileade, levando especiarias, bálsamo e mirra para o Egito. Ismaelitas. O mesmo texto que narra a venda de José identifica seus compradores como descendentes do meio-irmão que havia sido expulso da casa de Abraão décadas antes. 2 filhos de Abraão, separados pela decisão de Sara, se cruzando na estrada sem saber que estavam sendo tecidos no mesmo tapete providencial. Mas a pergunta que o texto coloca sem responder diretamente vai além da dimensão histórica. O que significa ser ouvido por Deus sem ser escolhido para o papel principal? O que significa ser abençoado com nação e multiplicação enquanto o pacto formal passa por outra linhagem? Ismael recebeu bênção sem receber a promessa do pacto. Recebeu posteridade sem receber a terra de Canaã. Recebeu o nome que significa Deus, ouviu sem receber o título de portador da aliança. Essa distinção, que teólogos debateram por séculos em termos de eleição, graça e propósito, é apresentada pelo texto bíblico sem julgamento de valor claro. O texto não diz que Ismael era menos amado. Não diz que sua linhagem era menos importante, diz que os caminhos eram diferentes. E essa diferença tem alimentado uma das divisões mais profundas da história humana. Uma divisão que hoje se expressa em fronteiras, em conflitos, em declarações de guerra e em tratados de paz que o mundo inteiro acompanha sem entender completamente de onde veio. A Bíblia não apresenta Ismael como um erro, não o apresenta como uma consequência negativa de uma decisão humana equivocada. Apresenta um homem sobre quem Deus falou antes mesmo de nascer, cujo nome foi escolhido por um anjo, cuja sobrevivência foi garantida por intervenção direta e cujos descendentes foram contados como nação legítima. O que a tradição fez com essa história, de qual lado ela vier?
é outra conversa, mas o texto original é mais complexo, mais humano e mais surpreendente do que a versão simplificada que a maioria conhece. Ismael não é o vilão dessa história. É um dos personagens mais trágicos e fascinantes de todo o Antigo Testamento. Um filho que não escolheu nascer da forma que nasceu. Um adolescente que não escolheu ser expulso. Um homem que construiu uma vida no deserto que seu pai não conheceu e que sua mãe havia deixado para trás. E os povos que vieram dele carregam até hoje a marca de uma origem que foi muito mais do que um acidente histórico. Quando Hagar abriu os olhos no deserto e viu o poço, ela encheu o odre e deu água ao filho. Um gesto simples, um gesto materno, um gesto que, segundo o texto bíblico, foi sustentado pela presença de um Deus que ouviu o choro de um menino numa duna de areia. Esse menino sobreviveu, cresceu, teve 12 filhos que tiveram 12 nações, que formaram povos que hoje somam centenas de milhões de pessoas, vivendo de Marrocos ao Paquistão, de Moscou ao Cairo, de São Paulo a Dearborn, no Michigan. A história de Ismael não terminou no deserto de Berseba. Ainda está sendo escrita em cada língua árabe falada, em cada minarete construído, em cada criança que nasce em família árabe e carrega, sem saber, o nome de um Deus que ouviu uma escrava chorando sozinha numa duna no meio do nada 4.000 anos atrás.